essa turma, através de mim, do Dado Villa-Lobos, que mais tarde fez a Legião, e o do Pedro, irmão do Bi dos Paralamas, as duas turmas se misturam. E esse primeiro contato é feito... eu os vejo tocando essa calçada em Brasília, com 3 ou 4 pessoas assistindo. Ao todo deviam ser 6 pessoas. Incrível. Uma audiência incrível. E a banda que estava assistindo era a banda que ia tocar depois. Ou seja, na verdade, não tinha ninguém assistindo. Eram 0 pessoas. Trocava. Aí a outra banda virava o público da banda seguinte. Sacou? Eu vejo esses caras, eu não falo com eles, eu só vejo a cena. Só que eles, na sequência, eles passam a pichar as quadras de Brasília, os pontos de ônibus as pilastras dos prédios com A e o E o símbolo do aborto elétrico, que era uma espécie do símbolo da anarquia, o A da anarquia com o E. Eles picham a cidade inteira com isso. A gente fala, opa, peraí, o que é isso? A gente leva um tempo até entender que aquela pichação era aquela banda que a gente tinha visto tocando, né? A gente passa a perguntar, a ver quem eram, onde eles iam tocar, porque qualquer coisa que dissesse respeito ao rock and roll, a gente estava interessado em ver qual era. E a gente consegue descobrir os lugares onde eles estavam se apresentando. Era um barzinho de 5ª categoria, cujo nome era Cafofo. Aliás, não podia ter nome melhor. Aí a gente vai pro Cafofo, vê os caras tocar, e ninguém continua sem falar com a gente. Eles entram, nós éramos as primeiras pessoas que não eram da turma deles, que estavam se interessando pelas músicas deles. Então nós éramos, na real, os primeiros fãs. Sabe? E mesmo assim, eles nos tratavam como escória, assim, não dirigiam a palavra, gente, cara. E a gente teve que ir repetidas vezes, até que finalmente o Renato, alguém nos convidou para ir para uma quebrada que em Brasília, naquela época, queria dizer o seguinte: levar os carros para a ponta do lago, abrir as portas, levar uma garrafa de vinho, de sangue de boi de 5 litros, ficar bebendo vinho e tocando violão e ouvindo rock and roll. Abrindo as portas, ouvindo punk rock na época, Ramones, Sex Pistols, Clash. E aí a primeira vez que o Renato fala comigo, a primeira coisa que o Renato pergunta pra mim é se eu gostava de ler. De ler? É? Olha isso. Olha. Aí, na época, adolescente que se lia era Admirável Mundo Novo, Apanhador no Campo de Centeio, esses livros de rebeldia adolescente. E eu falei, olha, eu leio esses livros, isso que me interessa. E foi a resposta certa. Falou, que legal. Que bom, então, tá dentro. 1984, esse tipo de livro, sabe? E ele falou, yes, tá bom, é esse você tá lendo os livros certos. Aí as portas se abrem, aí eu acabei entrando pra turma. Essa turma, por sua vez, foi ficando cada vez maior, foi mais gente em volta da cidade, feito bola de neve, ficando cada vez maior. E na medida que as pessoas iam sendo incorporadas, iam surgindo bandas novas. Todo mundo parecia que era compelido a formar a sua própria banda ou criar de algum modo. A gente alimentava a ilusão de que nós podíamos criar uma sociedade alternativa, nós podíamos fazer a nossa própria roupa. Nós então fazíamos camisetas, nós fazíamos um fanzine sugerindo bandas novas, filmes, livros. O Renato trabalhava na cultura inglesa, dando aula de inglês, então a gente tinha acesso a alguns jornais ingleses e a gente via quais eram as bandas que estavam acontecendo, e a gente pedia para, quando alguém ia para o exterior, trazer os discos para a gente. Esses discos, por sua vez, eram reproduzidos em cassetes e distribuídos da turma. Então as coisas mais quentes que tinham acabado de acontecer fora do Brasil, eu nunca tive os LPs, eu não tinha o vinil, né? Era muito difícil também ter acesso a isso tudo naquela época, né? A gente só tinha acesso, porque tinha acesso a esse jornal inglês, que por sua vez falava das bandas. A gente via quais eram as bandas mais legais, que eles falavam, que eles sugeriam. Alguém trazia e elas eram copiadas, pirateadas dentro da turma. Eu tinha vários fitas cassetes. Eu nunca tive um disco dos Sex Pistols, nunca tive disco acho que Ramones, eu tinha 1 ou 2, mas eu tinha as cassetes. E a turma inteira tinha. Então, a gente via, tinha festival de cinema europeu. Então a gente, embora estivéssemos isolados em Brasília, a gente sabia o que estava acontecendo no mundo, a gente sabia o que era a música, as tendências mais modernas.
E a gente achava que aquilo ali era uma coisa que estava varrendo o mundo, que eram imensamente populares, e que não fosse algo que, mesmo fora do Brasil, fosse circunscrito a um grupo muito pequeno de pessoas, sabe?